Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal Impressão Minha, onde eu falo sobre as notícias que aconteceram nessa semana no mundo e principalmente aqui na Ásia, no Japão. Muitas vezes o que eu posso vir trazer aqui para o canal para falar para vocês em questão de notícias não é o que está sendo destaque na mídia traduzida, né, para o português, na mídia recorrente brasileira, mas são sim os destaques das notícias que correram na mídia japonesa. Podem não ser aquelas notícias sensacionalistas de qual estrangeiro que foi preso fazendo o quê, ou aquelas coisas, né, que sempre pipocam todos os dias para gerar conversas, né, e comentários. Mas são os destaques da notícia da mídia japonesa que vai mexer com a nossa vida e que também pode mexer com a vida do mundo, até modificar a vida do mundo em geral. Então é importante principalmente destacar alguns pontos que foram mais importantes durante essa semana. E essa semana aconteceu muita coisa, foi uma semana muito importante e com vários assuntos, mas eu vou tentar resumir para alguns tópicos. Mas fica comigo, assiste até o final e você vai ficar por dentro de tudo. Esta semana completou 10 anos desde o grande terremoto, seguido de tsunami e seguido de desastre nuclear que aconteceu em Fukushima e ali nas regiões, e completou 10 anos. A mídia japonesa toda, assim como o governo e todo o Japão e o mundo prestaram homenagens por essa data, na qual o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas, creio que foi o evento mais difícil que o arquipélago passou, né? E eu estava aqui no Japão, estou, né? Ainda passei por isso. Se você também estava aqui no Japão, você deve relembrar, recordar como foi aquele dia. Eu não me esqueço das imagens que eu vi quando eu trabalhava de Akin. Aí meu marido veio, me acordou e disse: tá acontecendo uma coisa muito terrível aqui no Japão, acorde e venha ver o que está passando, né, na TV. E a gente assistiu todas aquelas imagens. Eu creio que cada um tem a sua história, estando no Brasil, estando aqui, mas o 11 de março, né, de 2011 foi algo que marcou as nossas vidas, marcou o Japão e marcou o mundo. E essa semana a NHK em especial e a mídia japonesa, elas prestaram bastante homenagens com respeito às vítimas daquela tragédia, as pessoas que sobreviveram. Eles fizeram acompanhamento ano a ano da recuperação, da restauração, e foram imagens muito bonitas, muito emocionantes, cerimônias também muito marcantes. Então fica um pedaço, né, da nossa vida, da nossa história, fica fazendo parte também de tudo que aconteceu. Eu lembro que a nossa comunidade brasileira se solidarizou bastante, né? Depois houve bastante repercussão, houve muito temor, mas nós conseguimos passar por isso, né? E fica aqui, né, os nossos sentimentos a todas as famílias e forças, né? Assim como eles repetidamente cantaram, né? Ainda vai florescer, né? Sakuras ainda irão florescer. E as sakuras floresceram após aquela tragédia toda, e como um símbolo de esperança e de restauração. E um outro assunto que sempre aparece na mídia japonesa, todos os dias aparece na TV, é sobre a vacinação no Japão, como tem ocorrido. E principalmente sobre as reações alérgicas que têm acontecido. Reações como vermelhidão, né? E coceira e dor no local, mas até aí isso é normal. E tem havido muito ataque anafilático logo após a vacinação. A pessoa se vacina contra o coronavírus com a vacina da Pfizer, depois tem que descansar, ter um momento de espera ali, onde eles são observados. Todos passaram por isso, todos que querem vacinar. Lembrando que a vacina no Japão é gratuita e não é obrigatória.
e por enquanto estão sendo vacinadas as pessoas que trabalham na área médica. Depois vai começar a ser a população mais idosa. E por enquanto são médicos e enfermeiras, né, que estão tendo esta reação alérgica e esses ataques anafiláticos que têm superado o número dos casos das pessoas que foram vacinadas com esta vacina, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Da NHK foram 36 casos relatados de ataque anafilático, inoculadas mais de 181 doses. Não houve nenhum caso de morte e logo que as pessoas se sentiram mal, como elas estavam ali em observação, elas já foram medicadas e em seguida elas já estão todas passando bem, graças a Deus. O governo japonês tranquiliza que mesmo que esse número de casos de ataque anafilático tenha sido superior, né, à Europa e aos Estados Unidos em relação à reação dessa vacina, está dentro de uma faixa normal. Fazendo as contas, fica dentro de uma pessoa com essa reação a cada 5.000 doses. Muitas dessas pessoas já tinham um histórico alérgico anterior ou possuíam comorbidades. E outra notícia que também é bem recorrente na mídia japonesa e que na mídia brasileira praticamente não se fala é sobre o Quad, aqui que são os 4 países unidos que a mídia chama de cerco contra a China. Esses 4 países que se juntaram são as 4 das maiores democracias que sempre estão rodeando aqui a Ásia, que é os Estados Unidos de Biden, a Austrália, a Índia e o Japão. Eles vão ali comendo um mingau pelas beiradas, como se diz, né? Como os brasileiros dizem em seus ditados. Vão falando sobre o meio ambiente, os acordos climáticos que vão se juntar para ter as mudanças climáticas, vão fazer de tudo para que esses países tenham as vacinas contra o coronavírus e possam fornecer até os lugares mais difíceis aqui na Ásia. Também estão se unindo na questão de tecnologia, todo tipo de tecnologia. E aí, para arrematar, o que realmente lhes interessa. Eles vão tentar lidar com a ordem marítima nos limites ali da China oriental e meridional. Então, geralmente, você passa o olho ali na TV japonesa e as notícias, sempre tem um navio, alguma coisa ali em algumas ilhas que aparentemente são desertas. A China está sempre buscando ampliar seu território, já é gigante. Mas se tiver alguma ilha para abrigar, eles vão ali. E aqui esses 4 países se juntaram para que os limites permaneçam os mesmos, para que a China não avance em tomar territórios que não são seus. E também eles vão lutar para a desnuclearização da Coreia do Norte. Também é destaque na mídia japonesa a preocupação com a 4ª onda. E dessa vez não é por causa das aglomerações ou porque a primavera está chegando e as pessoas tendem a sair mais. Mas a preocupação é porque novas cepas, novas variantes do coronavírus chegaram aqui no Japão. Chegou primeiro da Inglaterra, depois da África, do Brasil, e agora eles detectaram uma nova variante vindo das Filipinas. Foi detectado num homem de 60 anos que veio das Filipinas aqui para o Japão. E no teste lá no aeroporto, que ele teve que ficar de quarentena, foi detectada essa nova variante vinda de lá. E o governo declarou que esse novo vírus mutante vindo das Filipinas, ele pode ser tão infeccioso quanto o vírus mutante que veio do Reino Unido. O trabalho, né, que os japoneses têm feito em detectar novas variantes tem sido incrível aqui. Essa atitude, né, que o governo japonês tem de testar as pessoas que vêm para cá e fazer essa quarentena tem ajudado muitos países, né? Eu creio que se não fosse pelo Japão, será que o Brasil saberia que tinha uma nova variante brasileira? E das Filipinas também. Então, eles têm feito um ótimo trabalho, né, em detectar essas variantes para que assim as vacinas também possam ser aperfeiçoadas
para que a gente tenha maior segurança daqui para frente. Uma boa notícia sobre o remédio contra o coronavírus, né? O cientista japonês Haruo Ozaki, da Associação Médica Metropolitana de Tóquio, solicitou o uso do remédio chamado ivermectina para ser aprovado para o uso contra o coronavírus. Aí a mídia japonesa mostrou a eficiência desse remédio, e foi um cientista japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Ciência por isso, descoberto pelo Dr. Satoshi Omura. Esse remédio japonês depois foi administrado, né, para a África e para a América do Sul com grande eficácia e beneficiou milhares de pessoas. Este cientista japonês, Haruo Ozaki, né, tem pedido a aprovação para que esse remédio seja aprovado como um remédio contra o coronavírus, para tratar do coronavírus. E se for aprovado, vai ser muito bom, né, gente? Porque é um remédio já com a patente aberta, um remédio barato e que tem que ser liberado para as pessoas, né? Muitas vidas dependem disso. Há países que eles não estão receitando, estão retendo, e antes era livre, né? Só solicitar, ou era o médico receitar, tinha fácil, principalmente nos países como a África e a América do Sul, e de repente foi retido, e não há o porquê disso, né? Então os cientistas japoneses estão aí lutando para a aprovação da ivermectina. Esta semana as tempestades de primavera fizeram estrago aqui no Japão, ao mesmo tempo também as flores de cerejeira estão aí florescendo, e se você gosta de apreciar, né, repare na sua cidade até que ponto você pode ir lá, porque acho que vai ter algumas restrições, mas eu creio que não vai ser tão restrito como foi no ano passado. Então veja o calendário da floração da sakura na sua região. O governo anuncia que o grande terremoto Nankai vai acontecer dentro desses 30 anos em diante. Eu assisti algumas coisas, né? Mostrou detalhadamente o mapa, eles falaram detalhadamente o porquê. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem. São os links originais, eu não vou traduzir. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas o Google Tradutor não traduz direito. Eu não sei Nihongo. Então, não tem jeito, né, gente? Tem que estudar, tem que interpretar para você poder saber o que está acontecendo no mundo. Senão as pessoas vão ficar só presas no sensacionalismo de algumas mídias que têm um viés mais para um lado, mais para o outro. E o que realmente importa, o que realmente está acontecendo no país, as pessoas ficam sem saber. E este é um ponto importante, é ruim de falar, mas é importante. O governo japonês anunciou que o grande terremoto Nankai tem uma grande probabilidade de acontecer nesses 30 anos. E eles explicaram detalhadamente o porquê, porque eles estudaram toda a região. E aí eles falaram também todos os estados e fizeram estatísticas, prognóstico, fizeram até coisas virtuais para que possa ter uma base do que o Japão ainda pode vir a enfrentar. A mídia também mostrou novos utensílios para você ter no seu kit terremoto. Foi tão legal, tão importante aquilo, mas não deu tempo assim de eu salvar, nem ver onde está o link sobre esses novos itens. Mas creio que no decorrer, né, que as notícias vão chegando, vai aparecer até um carregador de bateria de celular que carrega com energia solar. Bem prático, bem interessante. No ano passado foi lançado o filme Fukushima 5.0 com o Ken Watanabe. Eu ainda não assisti, estava na Netflix, mas não deu tempo de assistir, eu ainda vou procurar assistir. Inclusive o ator, o Ken Watanabe, tem uma reportagem extensa sobre ele na NHK, que ele visitou desde o primeiro momento, né, lá quando houve o terremoto de 11 de março, ele visitou as pessoas que foram atingidas e todo ano ele vai lá. Então é um trabalho muito bonito que este ator, que é super famoso aqui no Japão e no mundo, né, tem desenvolvido nesta área. E para fechar, eu não ia colocar meme nenhum, mas eu tive que colocar.
né, só para citar para vocês, porque saiu quase todos os dias na mídia japonesa, porque foi encomendado, né, a entrevista lá bombástica de Harry e Meghan, do ex-trono da Inglaterra. Então, aqui no Japão, as pessoas são muito ligadas com o que acontece no Reino Unido, eles têm muita admiração pela Europa, eles vão estudar inglês em Londres, tem aquele fascínio pela família real. E eu tenho estudado sobre isso e isso merece um outro vídeo. Aqui eu só vou dar uma citada, por mim eu nem citaria, mas é que realmente, como foi encomendado para 60 países, a mídia precisa repercutir, né, a entrevista bombástica que aqueles dois deram lá, falando da família real. Pode ser que seja algo só para entretenimento, pode ser que seja algo só para distrair as pessoas. Aqui no Japão, como teve essa semana, né, de cerimonial com respeito ao 11 de março, ao terremoto seguido do tsunami, e todas as homenagens, então esse assunto até que abafou, mas no resto do mundo ferveu este assunto, né? E pode parecer, sim, para muitos uma coisa meio superficial, uma coisa nada a ver. Muitos falam assim, né, capim pro gado comer. Mas existe muita coisa por trás disso e que pode afetar as nossas vidas. Talvez não diretamente, mas com o tempo o mundo pode se desenhar de uma forma que, se a gente não estiver atento, não vamos conseguir mudar, não. Mas se a gente estiver atento, a gente pode colher as informações e fazer com que essas coisas venham virar para o nosso bem. Se nós estivermos atentos e não formos pegos de surpresas por muita coisa, pego, como dizem, de calça curta, a gente pode se programar, pensar se é melhor estar aqui no Japão, estar no Brasil ou em outro lugar, o que a gente vai fazer financeiramente. Então, é bom a gente saber as notícias relevantes, porque uma hora ou outra isso afetará diretamente a nossa vida. Está aí, né, o coronavírus e todas essas coisas que têm acontecido que nos afetam diretamente, nosso emprego, nossa saúde, nossa família, onde moramos. Então, é preciso estar atento a alguns detalhes. Então é isso, gente. Esse foi o giro de notícias da semana. Eu espero estar podendo falar com vocês sobre as principais notícias todo fim de semana. Então se inscrevam no meu canal, apertem o sininho lá para receber as notificações e compartilhem esse vídeo se você gostou, tá bom? Então uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!